Bom dia, sou Patrícia Taibeli Gomes Pereira, acadêmica do 6º termo de Pedagogia da Faculdade IAGES, e gostaria de falar um pouco sobre a prova do ENAD, na qual recentemente fui aprovada com a melhor nota da instituição, e gostaria de falar um pouco como foi essa prova que é aplicada a nível nacional. Vários acadêmicos fizeram essa prova para avaliar o curso, o desempenho do seu curso durante esse período, né? E acadêmicos do Brasil inteiro fizeram essa prova, na qual era avaliado o nível de conhecimento desses alunos, como que a faculdade trabalha essa grade curricular do curso de pedagogia, por exemplo. E assim, na grade curricular são vários elementos que são propostos aos acadêmicos e nós temos que dar conta deles, né? E aqui na faculdade IAGES a gente pôde perceber a nível de prova de todas as acadêmicas que fizeram a prova de pedagogia, que a nossa faculdade está entre uma das melhores do país, porque o desempenho de todas as alunas foi excepcional. Essa prova ela busca aprimorar avaliar os conhecimentos do curso em si, em questões que falam sobre as leis, diretrizes básicas curriculares, dos parâmetros curriculares nacionais de educação, conhecimentos gerais que estão na mídia. Por exemplo, uma das questões teve a questão da violência, alguns casos de violência que ocorrem no país e que a gente teve que se posicionar. Qual é a visão da pedagogia a esses casos e como nós, enquanto futuras pedagogas, nos posicionamos a essas questões. São questões do nosso cotidiano e que vão de encontro com a nossa atuação no campo de trabalho, principalmente na escola. Além disso, que a pedagogia ela não abrange apenas a escola, a academia, ela abrange também empresas, ela vai além. Ele também trouxe uma questão que trabalharia como que é a visão do pedagogo fora da instituição, fora da escola, em que outros campos o pedagogo poderia atuar. Eu citei, por exemplo, no texto que o pedagogo poderia atuar em empresas, na questão de planejamento, de ajudar na avaliação, recursos humanos, porque é um curso que abrange justamente o público, a pessoa humana. E a gente tem matérias como psicologia, e dentre outras, que trabalham o ser humano. E foi bem isso que na prova teve, né? E durante toda a prova eu pude perceber, assim, algumas questões, alguns professores, como Marina, com a questão filosófica, a professora Cida, com as questões dos movimentos educacionais ao longo do Brasil, ao longo da história do Brasil, Ana Letícia. Então a gente pode perceber, por exemplo, fazendo a prova, que os nossos professores aqui na instituição AGES estão bem preparados com as bases curriculares nacionais. Assuntos que a gente trabalhou em sala de aula estavam presentes na prova e eu pude trabalhar com eles, assim, as questões foram bem respondidas porque os professores ajudaram e estavam sempre se aprimorando e buscando assuntos recentes da atualidade. As questões, por exemplo, que falavam dos filósofos, eu acertei quase todas, porque a professora Marina ela trabalhou com a gente no primeiro termo ainda, essa questão dos movimentos filosóficos, o que é educação, pensamento crítico, as questões dos movimentos da educação no Brasil ao longo dos séculos. A professora Cida também preparou a gente bem para isso. Além disso, a gente teve nesse semestre uma matéria que trabalhava sobre o ENAD, como que a gente poderia fazer a prova, as questões que caem na prova realmente, a produção textual, que são mais de 75 linhas que a gente tem que produzir. Nós produzimos em sala, em média, 10 textos durante esse semestre. Então, estávamos realmente preparadas para fazer essa prova e ter esse resultado eficiente junto à prova, né? Todas as meninas tiveram nota acima de 17, então mostra como o nosso curso está bem preparado. Os critérios de avaliação, aqui na AGES teve uma comissão de professores que avaliou com a gente, eles somaram os resultados e fizeram toda aquela soma que é feita no nível nacional. Então, com isso, pode-se perceber que o curso ele vai ser bem avaliado a pedagogia. Quando a gente concluir o curso e os que estão chegando concluírem, o curso de pedagogia da AGES estará com uma nota acima da média nacional, ou seja, quer dizer que o nosso curso de pedagogia aqui oferecido na AGES, ele é um dos melhores a nível nacional, e isso é uma gratificação enorme, porque a gente tem isso aqui na AGES porque tivemos professores ótimos, mestres, doutores, que estão junto com a gente desde o começo do curso e que nos auxiliaram para que a gente conseguisse esse resultado tão satisfatório.
Além disso, a AGES também oferece uma gratificação, ou seja, um incentivo aos acadêmicos e professores para que a gente se desempenhe, se esforce mais. O incentivo desse ano foi um cruzeiro pela costa brasileira e a gente, tanto o aluno que tirou a melhor nota, no caso fui eu nesse ano, quanto o professor, eles recebem essa gratificação. Não é um prêmio assim só por ser dado, mas sim é um incentivo para que o aluno se esforce, estude mais e que o professor também ele desempenhe o seu papel junto à sala de aula com maior satisfação. É um cuidado com o profissional da educação também e com o acadêmico. Então, é satisfatório estar recebendo a melhor nota também, desfrutar desse cruzeiro, com certeza, mas também estar levando o professor, porque esse professor é que ele ajudou a gente desde o começo até o atual momento a conseguir essa nota. Então, assim, hoje em dia a gente pode dizer que o curso da AGES de Pedagogia é um dos melhores do Brasil, porque ele tirou uma nota excelente no ENAD esse ano e conseguiu isso graças aos esforços tanto dos profissionais que estão na sala de aulas acadêmicos, mas principalmente pelo campo, pelos discentes que ajudaram a gente, os docentes que nos ajudaram nesse período. Professores que são dedicados aos estudos, são professores que estão preparados realmente para estar aplicando essa matéria com a gente. Então, assim, justamente nessa prova, que é a nível nacional que a gente pôde estar realizando, nós percebemos o grau de eficiência da AGES nesse sentido, porque são questões que tinham na prova, eram realmente as que a gente estava trabalhando em sala de aula. Então ficou muito fácil realizar a prova e tirar essa nota tão gloriosa, justamente porque a gente estava bem aparato, a gente estava bem amparado nessa questão de estar estudando e se preparando. Eu gostaria de ressaltar uma das questões que caiu na prova também, que fala da questão da marca do ser humano na Terra. Essa questão, ela trabalha justamente a questão do meio ambiente. Como que o ser humano, ele influi no meio ambiente. E esse trabalho, essa questão, a gente teve em sala de aula um trabalho realizado sobre esse tema, no qual a professora passou vários vídeos falando da influência do homem na Terra, como que a gente influi na questão global de lixo, questão do aquecimento global, poluição sonora e tantos outros tipos de poluição, que caiu nessa prova também. E mostrava vários tipos de gráfico na prova, tinha os gráficos que a gente teria que avaliar. Esse sistema de avaliação de gráfico da influência do ser humano no meio ambiente, a gente também teve uma questão em sala de aula com esses gráficos. Então, como que o conteúdo ele estava bem de acordo com as questões que a gente ia enfrentar no ENAD. Era uma prova complicada, que você teria que analisar o gráfico, teria que debater, teria que avaliar qual a influência do ser humano na Terra. Mais do que isso, você teria que avaliar também os números por trás desse gráfico. E isso a gente aprendeu a avaliar na disciplina de estatística que a gente teve no terceiro semestre, se não me engano. Então, como que o conteúdo ele vem de encontro com o que a gente trabalhou em sala de aula? Além disso, para avaliar esses gráficos, todos que teve, se não me engano, 3 gráficos nessa prova, a gente teve que ter esse conhecimento prévio do que seria esse conhecimento estatístico, como que avaliar isso e como aplicar na prova, porque não garantia apenas ver os números, mas também a gente teria que saber, definir aonde encaixaria e como que a gente poderia colocar na questão. Essa eu acertei junto com as outras 3 também, foi positivo o resultado. Além dessa, teve várias outras questões que tinham quadrinhos da Mafalda, principalmente, que vinha com questão política e social também. E esses conteúdos que foram trabalhados a questão política, nós vimos em sala de aula, debatemos em grupo, teve até um dia que a gente teve uma plenária, justamente, de trabalho em grupo, roda de conversa, como que isso, qual a nossa opinião, e não apenas a nossa opinião, também a jurídica, como que a gente avaliaria esse conteúdo e qual seria o nosso posicionamento e qual o posicionamento profissional diante de questões como redução da maioridade penal, violência, tráfico de drogas, relação de pais e filhos, qual a influência da família na educação e qual que é a influência do profissional da educação junto à vida de um aluno. Os acadêmicos da licenciatura do sexto
termo de pedagogia agradecem principalmente os professores por terem ajudado e por terem colaborado antes, durante e depois também, porque sempre a gente tem essa continuidade ainda mais um termo, e também porque a nossa nota foi resultado de um trabalho em conjunto, tanto de professores, de discentes, do campo, das secretárias, de todo o corpo docente da AGES, que nos auxiliaram a realizar essa prova e ter esse bom resultado. Queria agradecer a todos e queria terminar agora, sim, agradecendo muito mesmo aos professores, a todo o Clóvis também, que ajudou nesse incentivo, a todos que estavam junto nesse processo e que nos auxiliaram a conseguir essa nota. Se a AGES, se eu consegui esse resultado bom, satisfatório, foi porque eu estava bem amparada junto aos professores e também às colegas que também incentivaram e estávamos juntas realmente. Obrigada a todo o corpo docente da AGES por esse desempenho. Queria agradecer a todos pela atenção e até uma próxima oportunidade que a gente poderia estar falando mais sobre o curso de pedagogia.